Nesse vídeo eu vou trazer dois momentos. Um lá de Portugal, onde a imprensa portuguesa está analisando os times brasileiros e os times europeus relacionados ao Super Mundial. E também eu vou comentar logo em seguida depois sobre o Rony, que a imprensa mineira está dando como certo a possível negociação entre Atlético Mineiro e Palmeiras e a saída do Rony, e eles já têm os valores para poder negociar o Rony. O próprio Palmeiras já tem um valor para poder negociar o Rony. É incrível, né? Eles poderiam ter utilizado a situação do Paulinho para poder levar o Rony, mas não, eles acharam melhor vender o Paulinho e agora comprar o Rony. Dá para entender, mas a gente fica feliz, porque eu acho que somos muito gratos a tudo que o Rony fez no Palmeiras, mas eu acho que o ciclo dele se encerrou e já faz algum tempo já, né? 2023, metade de 2023 e 2024, a gente já viu um Rony caindo muito de produção, onde a torcida do Palmeiras, como eu disse, eu creio que seja muito grata a tudo que ele fez, porém, já é um ciclo que está se encerrando. Espero que isso realmente aconteça e ele possa respirar novos ares e que seja feliz lá no Atlético Mineiro. Creio que lá ele vai ter novas chances, novos posicionamentos, que inclusive uma das repórteres, ela está comentando sobre a situação do Rony e como ele pode ser utilizado pelo time do Atlético Mineiro dentro de campo. Primeiro, vamos por partes. Primeiro, eu gostaria que vocês analisassem o vídeo de Portugal, que eu vou deixar para vocês relacionado ao Super Mundial. Se liga aí. Se pudermos resumir isto a um duelo, um confronto direto entre continentes, quais é que colocas? A Europa, acredito, claro, à partida? Sim. Não é etnocentrismo, é porque nós estamos na Europa, mas a Europa é de facto o continente para um dos melhores jogadores que são chamados a jogar. E portanto as equipas europeias são as principais favoritas. Algumas das equipas europeias também são bastantes e portanto não podemos juntar todas no mesmo saco. Agora, pegando nisto que o Diogo disse, eu chamaria a atenção para o facto de, nomeadamente, as equipas brasileiras, num primeiro plano as equipas brasileiras, e também não estão todas no mesmo saco, o Fluminense está aqui e se calhar até vai descer de divisão, vamos ver. Sim, no Futebol Total esta tarde, o Luís Martins, todo o painel chamava a atenção para o facto de podermos ter uma equipa na Série B a jogar o Mundial de Clubes. A jogar o Mundial de Clubes. Mas o Palmeiras, o Botafogo e o Flamengo têm os seus argumentos, são equipas fortes, têm-se reforçado bem. Para as equipas brasileiras, o prize money, o prémio desta competição pode ser muito importante, para as equipas europeias também, para uma equipa portuguesa também, mas se calhar para os gigantes europeus é mais troco, menos troco, está resolvido. Mas para além das equipas brasileiras, eu colocaria numa segunda zona de possível surpresa, e possível surpresa é umas meias finais, não estou a ver sinceramente estas equipas a vencerem a competição, mas pode aparecer uma equipa japonesa ou uma equipa sul-coreana exatamente pelos motivos que o Diogo estava a avançar. São equipas que jogam no ano civil, portanto quando chegarem a junho estão a meio da temporada, estão em pleno, com a máquina completamente oleada, enquanto que os seus adversários europeus estarão de rastos após mais uma época complicada. Vejo os brasileiros, alguns clubes, alguns emblemas brasileiros, como potenciais candidatos a surpreender. Está lá no pote 1 mais o Fluminense, não me parece que sejam... E o Flamengo também, sim. E o Flamengo, parece que não sejam inalcançáveis para as equipas portuguesas. Também será um bom momento para se ver, fazer a comparação entre o nível do futebol brasileiro, o nível do futebol saudita, por exemplo. Vemos como é que... Temos o Al-Hilal de Jorge Jesus também, exatamente, como é que o campeonato saudita tão defendido, por exemplo, por Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, a dizer que está ao nível, pelo menos, das ligas médias da Europa. Ver o confronto do Al-Hilal se acontecer com o Benfica, com o Futebol do Porto, com outras equipas, para ver se estão realmente no mesmo nível ou não, tal como as equipas brasileiras. Acho que o Palmeiras será talvez a equipa mais consistente ao longo dos últimos anos, mas de resto acho que quer Benfica, quer Futebol do Porto terão, acredito eu, muitas possibilidades de seguir em frente. Falávamos aqui do outro lado um Palmeiras também, de um bem conhecido, a Abel Ferreira, mas gigantes, tubarões. Falamos de Manchester City, ainda há pouco falávamos que regressava às vitórias, o próprio Real Madrid, o Bayern de Munique, o PSG.
tanto para Benfica como para Futebol Clube do Porto. O primeiro jogo, no caso do Futebol Clube do Porto com o Palmeiras, no caso do Benfica com o Boca Juniors, serão determinantes para definir a fasquia das ambições e a possibilidade até de acabar em primeiro no grupo, algo que no caso do Benfica será mais difícil, dado o último jogo com o Bayern de Munique. O primeiro lugar do grupo para o Futebol Clube do Porto é uma possibilidade muito concreta. O mais indesejável para o Benfica será o Chelsea, mas acho que Flamengo seria um adversário até desejável. Agora, há aqui uma componente muito importante que é desconhecida. Quando falamos de um Flamengo, que é uma equipa com quem o Benfica pode cruzar, é uma equipa com muito dinheiro, que perdeu já este campeonato e que vai continuar a investir e que gasta até mais dinheiro que os clubes portugueses, portanto, no ano que vem pode ter uma equipa muito melhor. O mesmo acontece com o Palmeiras no caso do Futebol Clube do Porto. Não sabemos como será a equipa, porque a época acaba agora e começa uma nova em janeiro. É incrível, né, cara? Porque eles têm uma visão de futebol diferente da nossa, né? Até porque eles não vivem o Brasil, né? E a gente talvez não valorize ou então não tenhamos a real noção de quão o Brasil é importante para o cenário mundial, né? E eles analisam ali friamente o que pode acontecer. O que pode acontecer no Super Mundial com o Brasil e fala mais ou menos os times que eles acham que pode ser mais forte pro Super Mundial. Agora, no segundo tema aqui, eu gostaria que vocês analisassem e comentassem sobre a possível saída do Rony. Vou deixar 2 vídeos sobre a imprensa em Mineira e como ela está analisando essa possível negociação entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Se liga aí. O Atlético confirmou a nossa reportagem que realmente tem interesse na contratação do atacante Rony. Rony, multicampeão com a camisa do Palmeiras, também campeão com a camisa do Atlético Paranaense, né? E o Rony pode, quem sabe, já iniciar uma conversa com o Galo, assim como o Palmeiras. Aliás, consultando o staff do jogador, eu não percebi, né? A nossa reportagem não percebeu de que haveria algum empecilho dele vestir a camisa do Atlético. Eu digo o seguinte, porque tem jogador que às vezes quer ficar, né? Sim. O cara não quer sair, então ele fala, não, eu vou ficar no Palmeiras, pronto. Não aconteceu dessa forma, quando fizemos contato. Agora, em relação ao Palmeiras, aí o Atlético vai ter que remar um pouquinho, porque ele tem concorrência de outras equipes que também têm interesse na contratação do jogador. Eu, há 3 semanas, fiz aqui também as férias do Cláudio Rezende e cheguei a entrar em contato com pessoas em São Paulo. O que me passaram é que o Palmeiras gostaria de pelo menos 4 milhões de dólares por esse jogador. Aliás, ele e o Zé Rafael teriam mais ou menos o mesmo preço para sair do Palmeiras. Então, o Atlético agora nessa concorrência com outras equipes vai ter que tentar fazer a proposta e fechar com o jogador do Palmeiras. Agora, uma informação que eu até conversei hoje com o companheiro nosso, o João, lá do nosso palestra, é o seguinte: o Rony não tem clima para ficar no Palmeiras mais. A verdade é essa. A torcida do Palmeiras entende que o ciclo chegou ao fim. E o final de 2024 foi um pouco puxado em termos de críticas para cima dele. Então, ele entende que o Palmeiras não faria nenhum esforço, né, hercúleo, diferente, forte, para ficar com o jogador. Então, depende mais do Atlético entrar em entendimento com o Palmeiras. Paulo começou falando sobre 2 jogadores que o Atlético estaria interessado. Um é o Rony e o outro é o Kelvin, lateral direito. Pouca gente lembra dele, mas ele surgiu muito bem no Atlético Paranaense e acabou sendo negociado. Como você pensa, como você analisa esses 2 nomes? Eu acho o Rony um atacante muito interessante, principalmente pela sua versatilidade, né? Um atacante que consegue fazer lado de campo, consegue jogar também centralizado, eu acho que ajudaria muito. Acho até que as pessoas, de modo geral, têm uma visão, às vezes, um pouco até distorcida do Rony. Eu acho que ele é um cara muito útil, eu acho que é um bom atacante. Tem ali, vez ou outra, um probleminha de finalização, mas eu acho que é um cara que agregaria muito, seria um nome muito interessante para esse setor ofensivo do Atlético. E sobre o Kelvin, acho também que é um nome interessante para lateral direita. É claro que ele foi negociado, né, Romano,
a gente sabe mais dele no período em que esteve no Atlético Paranaense, mas no período que esteve no Furacão foi um bom lateral direito, foi vendido inclusive por um bom valor, teve o seu prestígio. Acho que é uma posição prioritária no Galo. A gente fala muito, né, do setor ofensivo, até pelo peso da saída do Paulinho, mas a lateral direita é urgente no Galo, até porque a gente fala do Saravia, que é um cara muito voluntarioso, que já teve o seu bom momento vestindo a camisa do Atlético, mas o Atlético sabe também que existe uma discrepância muito grande de qualidade do que foi ao longo da última temporada o nível do seu lateral esquerdo, que é o Guilherme Arana, que é um lateral de seleção brasileira, que viveu altos e baixos também em 2024, mas que de modo geral é um ótimo lateral pro que corresponde ao outro lado, a lateral direita. Então é algo que o Atlético precisa também equilibrar, ter um titular na direita, né, de nível mais semelhante ao que é o Arana do outro lado. E aí eu acho que você precisa trazer um titular para que o Saravia seja um bom reserva, que eu acho que é algo que ele contribui muito nesse sentido. Eu acho o Kelvin um nome interessante, sim, até porque para lateral direita a gente tem sempre que pontuar que não é um mercado assim recheado de opções, né, Romano? Você tem que garimpar mesmo, tem que entender. Lateral é sempre uma posição difícil, inclusive da gente ficar indicando e garimpando muito, porque não tem muitas opções mesmo. Mas são dois nomes que eu acho interessantes, sim. Aliás, lateral do problema tá no mundo, né? Tô vendo aí agora. Sim. O Liverpool oferecendo 560 milhões para que o Alexander Arnold não vá para o Real Madrid.